Boa noite, pessoal. Hoje nós trataremos ainda sobre direitos reais sobre coisas alheias, tá? Mas hoje o foco da nossa disciplina será direito de uso e direito de habitação. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que nós trataremos de dois temas num único dia? Trataremos sobre esses dois temas porque o direito de uso, ele é tratado no Código Civil apenas em 2 artigos. E o direito de habitação é tratado em 3 artigos. Olha que interessante, tá? Justamente por essa razão a gente consegue, de forma pedagógica, tratar esses 2 artigos, ou, na realidade, esses 2 temas, no mesmo dia, tá? Além de ser pequeno, né, os temas propostos aqui, o direito de uso, o direito de habitação, é importante tratar também, é importante falar para vocês que eles têm uma similaridade muito grande, eles são muito parecidos, tá? Sendo que um é uma condição mais restrita que o outro. Então, todos eles, tanto o direito de uso quanto o direito de habitação, eles serão temas tratados de forma mais restrita quanto ao direito de usufruto que nós tratamos na última aula, tá? Tanto isso é verdade que em algumas condições que nós vamos ler, inclusive o artigo 1413, ele vem dizendo, né, que há uma autorização para a utilização das características, dos conceitos e das possibilidades, o que não for contra um instituto, das condições previstas no usufruto, como a gente vai ver aqui ao longo da explanação, ao longo da aula, tá? Então, eu vou começar a falar sobre o direito de uso, tratando no artigo 1412 com vocês, tá? Eu vou trazer o conceito do que é o direito de uso. E o conceito está justamente no 1412, que diz assim, ó: o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades sua e de sua família, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso entender quem é o proprietário e quem é o usuário, tá? O proprietário é aquele que faz cessão real da coisa, tá? E o usuário é aquele que tem o direito personalíssimo. Vejam, eu tô dizendo que o direito de uso é um direito personalíssimo, tá? Direito personalíssimo de uso e de utilização de determinada coisa, tá? O direito de uso, ele pode ser tratado tanto no bem móvel quanto no bem imóvel. Lembrando que quando eu estiver falando de cessão de uso de bem imóvel, obrigatoriamente eu tenho que pensar na escritura e no registro no cartório de registro de imóveis. Se eu não tiver esse registro no cartório de registro de imóveis, ele deixa de ser um direito real sobre coisa alheia, porque um dos requisitos a ser tratados, né, a ser explorados nos direitos reais, que nós já vimos em aulas anteriores, é justamente essa necessidade de dar efeito erga omnes para o direito real. Então, daí a razão, a necessidade do registro no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, aqui eu tenho lá a condição, eu já disse para vocês que o direito de uso, ele tem uma similaridade, né, ele é parecido com o direito de usufruto. Só que ele é parecido, mas ele é numa medida mais restrita. E é justamente por essa razão que ele é conhecido como direito de usufruto anão, usufruto nanico. E em algumas doutrinas, inclusive, a gente tem aí entendido e verificamos que ele é tido como usufruto reduzido. Mas por que um usufruto reduzido? Porque ele me dá a condição tal qual ocorre lá no usufruto de utilização do bem, utilização da coisa e percepção dos seus frutos, tá? Então, aqui no uso eu tenho a possibilidade, a condição tal qual ocorre lá no usufruto de utilização do bem e percepção de seus frutos. Só que aqui a gente vai ter uma característica diferenciada. Eu posso usar da coisa, utilizar da coisa e perceber os seus frutos, desde que isso se trata de um patrimônio mínimo. O que é o patrimônio mínimo, né? Aqui, o que o legislador ele quis dizer com isso, ou que tratou no direito de uso, é a proteção, né, constitucional da família. Como assim proteção constitucional da família? Nós já vimos em outras aulas que o direito civil, embora seja um direito privado e também patrimonial em algumas circunstâncias, ele deve ser tratado no contexto e na ordem constitucional. Na atualidade, eu não tenho como pensar em direito civil sem o direito constitucional. E é justamente por essa razão que eu penso no direito de uso como direito de proteção da família como patrimônio mínimo. Tanto isso é verdade que vocês podem ver lá, né? Pode ler o artigo 226, parágrafo 3º,
da Constituição Federal, que é onde trata da proteção constitucional da família, tá? Então aqui eu posso subentender e eu posso ter essa característica de proteção do direito de uso quanto à família. Tanto é verdade que no próprio artigo 1412 vem dizendo lá, né? Eu tenho o direito de uso da coisa, percepção dos frutos, quando exigirem as necessidades suas da pessoa, né? Que tem o direito de uso e da sua família. O parágrafo 1º vem me dizendo quem são, né? Essas pessoas, a composição familiar que tem a proteção no direito de uso. E o parágrafo 1º diz assim, ó: avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º, as necessidades da família do usuário compreendem as do seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de serviço doméstico. Então, são essas pessoas que compreendem o direito de uso, tá bom? O artigo 1413, ele vem fazer aqui, ele vem dar fala, ou melhor, ele vem patentear e ratificar o que nós já tratamos lá na condição de que o que não for utilizado, não for contra, né, o sistema do direito de uso, pode ser utilizado lá do que a gente já tinha nas condições do usufruto. Um dos exemplos é justamente o artigo 1410, que trata sobre a extinção do usufruto. Tudo que eu tratar lá na extinção do usufruto, eu vou tratar aqui no direito do uso, tá? E o artigo 1413 que me traz essa condição, ou essa autorização assim, melhor explicando, que diz assim: são aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Mas por que disso? Porque é muito parecido, é muito similar às condições. Na vida prática, na vida moderna, né, a gente não vê muito a possibilidade de utilização do uso, mesmo porque o uso é caro, porque a gente está falando de um direito real. O direito real pressupõe um registro no cartório de registro de imóveis ou no cartório de títulos e documentos. É dinheiro, pressupõe gastos, tá? Então, ele não é muito explorado no mundo prático, justamente por conta dos valores que a gente tem que gastar para a utilização desse direito real. E o que na realidade muitas pessoas costumam fazer, se for para poder dispor, né, do direito de fruir de determinado bem, geralmente utiliza-se lá do direito patrimonial, que é justamente qual direito, pessoal? O direito de comodato, né? Que aí a gente está falando de um direito contratual, que eu posso fazer ali num contratinho de gaveta que vai ficar só entre as partes contratantes. Tá? Então, na realidade, na prática, o que a gente pode substituir e utilizar no lugar é justamente o direito de comodato, tá? Na vida prática, o que eu já vi utilizando é justamente aquelas sessões reais, né, de uso de jazigo, né, em cemitérios. Geralmente nessas circunstâncias e nessas condições a gente utiliza assim o uso, tá? Mas é muito raro essa possibilidade, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a habitação, né? A habitação, tal qual ocorre lá no uso, também é uma derivação, né? Eu posso utilizar algumas circunstâncias, algumas condições lá do usufruto, tá? Mas por que também na habitação eu posso utilizar algumas derivações do usufruto? Porque tanto o uso quanto o usufruto e a habitação, aqui eu tô tratando de um direito de fruição. Mas no direito de habitação, esse meu direito de fruição, ele é muito mais restrito, e inclusive ele é conhecido como o direito mais restrito dos direitos de fruição, tá? Por quê? Porque enquanto lá no direito do usufruto e do uso eu tinha a possibilidade de utilizar as coisas e percepção dos frutos, aqui no direito de habitação eu vou ter única e exclusivamente o direito de habitar, direito de moradia. E onde é que está dizendo isso, pessoal? Artigo 1414, que eu vou ler o caput para vocês, que é justamente o conceito do direito de habitação, que trata assim: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente coisa alheia, ou casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar. Então, aqui ó, já tem uma restrição, não pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Então, enquanto no uso e no usufruto eu tinha a possibilidade de fruir e de percepção de frutos, que aliás eu tinha até a possibilidade de alugar, aqui no direito de habitação não. Eu tenho uma restrição ainda maior, eu só posso morar, tá?
Quem são as partes nesse direito de habitação? As partes é o proprietário, que é quem transmite o direito de habitação, e eu tenho o habitante. Quem é o habitante? É aquela pessoa que detém o direito de moradia sobre aquele determinado bem, tá? Então aqui eu tenho o proprietário, né, que é quem faz a cessão do seu direito, do seu patrimônio, e eu tenho também o habitante, que é quem tem o direito de morar, tá? A gente vai ter duas espécies aqui de direito de habitação, tá? O primeiro deles é o direito de habitação convencional. Qual é o convencional? É aquele que é estabelecido através de ato inter vivos, né? Ou causa mortis. Ato inter vivos é aquele em que eu faço a escritura, né? Passando o direito ou tratando do direito de habitar de determinada pessoa, ou que eu faço através, ou causa mortis que eu faço através do testamento. Na medida em que eu tenha lá o falecimento de alguém, automaticamente, em decorrência da abertura daquele determinado testamento, a pessoa vai ter o direito de habitar, tá? Ambos, neste caso, que no direito de habitar, se eu tô falando que é sobre casa, sobre direito de moradia, obrigatoriamente, obviamente, eu tô tratando de um direito sobre um bem, o objeto do nosso estudo aqui é justamente um bem imóvel, e é justamente por essa razão que esse direito de habitação, ele vai obrigatoriamente, dependendo da circunstância, eu abro uma ressalva aqui, tá? Ter que ser feito através de escritura e de registro no cartório de registro de imóveis, tá? Exceto se, tá? Eu estiver tratando lá da minha segunda espécie do direito de habitação, porque o primeiro era convencional, o segundo é justamente o que eu quero tratar e que não tem a necessidade do registro, que é a habitação legal, tá? Esse direito de habitação legal, ele tá descrito lá no artigo 1831. O que é a habitação legal, né? Do 1831, eu vou ler aqui para vocês o que trata, tá? Ele vem dizendo, ao cônjuge sobrevivente, ou seja, o marido ou a mulher que sobreviveu, tá? Qualquer que seja o regime de bens, comunhão parcial, separação obrigatória, qualquer uma do tipo de regime, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que o único daquela natureza, que seja o único daquela natureza a inventariar. Isso significa dizer o que, pessoal? Que nesse direito de habitação legal, que é tratado no artigo 1831, o cônjuge sobrevivente terá direito de habitar sobre o imóvel, independentemente do direito que ele tenha sobre respectiva herança do seu falecido marido ou de sua falecida esposa, tá? E aí, qual é a discussão que eu abro aqui para os debates? Aqui, esse direito legal, né, de habitação, ele é decorrente do direito de sucessão, primeiro de tudo, que a gente tem que tratar. Então, aquele cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o direito dele, né, e ainda que esteja registrado em qualquer lugar, ele vai ter essa prerrogativa de habitação. Isso significa dizer, exemplo que eu gosto de tratar e que vocês gostam também, né, que seja tratado, que se eu sou casada com uma determinada pessoa que tem outros filhos além, ou que seja fora do meu casamento, tá? Uma vez que eu resida em determinado imóvel, vamos pensar que eu resido com o meu marido, com o meu cônjuge, antes do falecimento, num imóvel, tá? Se esse imóvel, e ainda que ele tenha outros, mas que seja ali o destinado à habitação daquela família, seja um único a inventariar, ainda que eu não faça parte daquela da partilha daqueles bens, ainda que meu regime de casamento seja separação total de bens, ainda assim eu posso não herdar, tá? E é justamente essa é a sacada, essa é a tirada, direitos reais sobre coisas alheias. Esse patrimônio, ele será sucedido pelos herdeiros do meu cônjuge, do meu marido. Vamos pensar que ele já tinha esse bem antes de eu me casar com ele, e ele tem lá 2 filhos, tá? Esses 2 filhos serão quem? Os herdeiros dele. É justamente quem vai ser agora, né, através de um processo de inventário,
atuais proprietários. Eu não serei proprietária, só que eu vou deter um direito de habitar sobre aquele determinado imóvel, ainda que eu não tenha direito sucessório e ainda que eu não tenha direito sobre aquele determinado bem na questão de partilha, mas eu vou ter o direito de morar lá, tá? Porque eu tenho o direito de habitar. E aqui é a própria legislação que me trata isso. Olha, a Michelle não pode ser tirada daquele bem. A Michelle, ela deve ter resguardado o direito de moradia sobre aquele bem, tá? Isso tudo em decorrência do direito de sucessão tratado. Isso para que nenhum dos cônjuges, né, ou companheiro seja tirado assim de forma abrupta do seu habitat natural, da sua residência, no caso de falecimento do seu respectivo cônjuge. Pensa, né? A condição ou prejuízo moral, o prejuízo psicológico, além de eu ter ali a perda do meu ente querido, do meu cônjuge, né, do meu companheiro, ainda ter que sair daquele determinado imóvel, justamente porque eu não faço parte da partilha ou porque eu não faço parte daquela sucessão. Aqui há, na realidade, uma proteção para o cônjuge sobrevivente, independentemente se ele vai ter direito ao patrimônio, à sucessão ou não, tá? Então, aqui a proteção do direito de moradia também ela é tratada lá em decorrência do artigo 6º da Constituição Federal, né? Aqui eu trago para vocês mais uma prova de que o direito civil ele não pode ser pensado de forma sozinha ou única e exclusivamente como um direito privado ou um direito patrimonial sem a questão lá da proteção constitucional, tá? Direito de moradia é assegurado constitucionalmente no direito 6º, no artigo 6º da Constituição Federal, e é justamente por essa razão que o direito civil, a partir do novo código, né, que a gente chama de novo, porque ele é de 2002, ou a atual codificação, que assim fica melhor, ele não pode ser entendido fora do contexto constitucional, tá? Aqui o direito de moradia, tal qual ocorre lá no direito de uso, eu tô falando de um direito mínimo, o patrimônio mínimo, tá? E aí o que isso significa dizer? Que a locação, ela não é prevista. Só que vejam, né? Existem hoje jurisprudências tratando sobre o assunto no seguinte sentido. Vamos pensar que eu resida ali com o meu cônjuge, tá? Num imóvel muito grande, né? O meu cônjuge, ele detinha muito patrimônio, ele tinha muitas posses, muitas condições, e em decorrência ali do meu casamento, separação total de bens, ou em decorrência de alguma circunstância, eu não tive direito à partilha, né, para mim, sobre o patrimônio do meu cônjuge. Isso é uma hipótese, tá? Então, nessas condições, a jurisprudência abriu precedente no sentido de que, se esse meu imóvel em que eu detinha o direito de moradia, ele for me proporcionar uma questão de sobrevivência, de patrimônio mínimo, aí sim eu tenho essa possibilidade de locação, ou melhor dizendo, de fruir de forma mais ampla, né? E não tão restrita como tratou o próprio 1414 sobre esse direito de habitação. O que isso significa dizer, pessoal? Se eu moro numa casa, vamos pensar, né, de 4 quartos, e hoje eu sou sozinha residindo naquele determinado imóvel, não é justo eu ter que pagar, porque eu tenho direito de habitação, né? A luz de um imóvel de 4 quartos, 4 dormitórios, eu nem utilizo todo aquele espaço e eu estou passando fome, eu não tenho condições mínimas de subsistência, ser obrigada a me manter naquele patrimônio que eu sequer tenho possibilidades de manter aquele bem imóvel, sendo que eu posso me abster da condição de moradia naquele determinado lugar, ou até mesmo, vamos pensar que para eu morar num apartamento de 4 dormitórios, o condomínio seja muito caro, eu vou ter ali um prejuízo, inclusive para o próprio proprietário, porque eu posso ter ali um prejuízo de inadimplência do condomínio e eu posso gerar inclusive a perda desse bem para o proprietário e até mesmo a possibilidade ou a obrigatoriedade dele ter que pagar esse condomínio. Então aqui eu tenho precedente da jurisprudência, inclusive do STJ, me dizendo que eu tenho,
levando em consideração que eu tenho que eu possa tirar, né, um patrimônio mínimo, uma condição mínima de subsistência daquele determinado bem, se ficar caracterizado e comprovado que eu fiz a locação daquele determinado patrimônio para poder alugar um outro imóvel para eu residir, para eu morar, inclusive para tirar o meu sustento, de comer, de verba alimentar mesmo, de poder subsistir sobre aquele determinado patrimônio, não tem prejuízo nenhum, não tem prejuízo qualquer no meu direito de moradia, tá? Então aqui é uma possibilidade, né, da jurisprudência tratando sobre a condição de poder locar este bem, sim. Só que vejam, não é assim de qualquer jeito. Tem que ficar comprovado e caracterizado a possibilidade de subsistência sobre um único imóvel ou sobre a única possibilidade de subsistência através daquele bem imóvel. Ou seja, eu tenho que comprovar que para eu morar e para eu comer foi necessário eu utilizar daquele determinado bem, tá? Então, se os herdeiros, se os filhos do meu cônjuge falecido ingressar com uma ação e dizer assim, olha, o direito de moradia da Michele acabou, findou-se aqui porque ela alugou o imóvel. Se eu conseguir comprovar através do processo judicial, né, com princípio contraditório, ampla defesa e inclusive com todas as provas admitidas em direito, que eu fiz isso única e exclusivamente para poder subsistir por conta do meu direito mínimo ou patrimônio mínimo descrito na norma constitucional, aí sim eu não perco meu direito de moradia, tá? Meu direito de habitação, tá? E aí a pergunta que não quer calar, que eu sempre trago para vocês, eu já tratei sobre a condição lá da locação, e se for constituída uma nova família? E se eu me casar novamente, né? E se eu tiver ali uma nova família, né? Vai extinguir o meu direito de habitação? Eu posso continuar com esse direito de habitação se eu tiver esse novo cônjuge, essa nova família, tá? E aí vai a pergunta para vocês responderem. Então, vamos lá. O direito de habitação, pessoal, ele é um direito personalíssimo, tal qual ocorre lá no direito de usufruto e no direito de uso. Lembrem-se que eles são institutos muito parecidos, sendo que o usufruto é mais amplo, o uso tal qual ocorre no direito de usufruto, eu tenho o direito de utilizar do bem e de percepção de frutos, e aqui na habitação eu já não tenho, tá? Só que aí, tanto no usufruto, quanto no uso e quanto na habitação, eu tenho aqui a possibilidade, né? Eu tenho uma obrigatoriedade de direito personalíssimo. E aí é justamente por essa razão que o habitante, ele não pode instituir direito de habitação de segundo grau. O que seria esse direito de habitação de segundo grau? Ele não pode passar, né, de mãe para filho esse direito. Uma vez falecendo eu que detinha esse direito de habitação, acabou. Direito de habitação se extinguiu, tá? Se eu fizer e se eu quiser instituir esse direito de habitação através de ato inter vivos, lá através de uma escritura, pode? Eu posso até querer fazer, tá? Só que esse direito é nulo, tá? E aí, qual é a fundamentação jurídica para a nulidade desse direito, instituição de direito de habitação de segundo grau? É o artigo 166, inciso 8º, na segunda parte, que vai tratar sobre isso, tá? Então, direito de usufruto, direito de uso, direito de habitação, todos eles são direito personalíssimo, tá? O artigo 1415, ele vai tratar aqui sobre a condição do direito de habitação simultâneo. Então, vamos lá, 1415, né? Direito de habitação simultâneo, que diz assim: se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá direito de pagar aluguel à outra ou às outras, mas não pode inibir de exercerem, querendo o direito que também lhes compete de habitá-la, tá? Então, aqui eu tenho lá a condição, né, ou a terceira condição do direito de habitação simultânea. O que é, né, essa outra espécie de direito de habitação simultâneo? É aquele em que é justamente conferido a mais de uma pessoa. Vamos pensar que eu e o meu marido lá, através do direito de habitação convencional, foi conferido o direito de habitação para mim e para ele, tá? Ele tem esse direito. Se só eu habitar, vamos pensar que eu me separei dele, nós brigamos, ele detinha esse direito de habitação.
se só eu utilizar desse direito de habitação, não vai gerar para mim a condição de pagar aluguel para ele. Por quê? Porque o direito é dele também. Uma vez instituído o direito de habitação para ele, ele só não usa se ele não quiser, tá? Mesmo porque esse direito de habitação, ele é de caráter gratuito. E se ele não utilizar, ele não vai utilizar porque não quer, justamente porque o próprio artigo 1415, ele vem dizendo que eu, na qualidade também de habitante e detentora desse direito, eu não posso inibir o direito dele de uso, tá? Sob pena do quê, pessoal? Sob pena de compartilhamento compulsório, ou melhor dizendo, ainda que eu não queira dividir o mesmo teto, ainda que eu não queira ficar junto com ele naquele determinado local, naquela determinada moradia, eu vou ter que amargar até o final, tá? Eu vou ser obrigada a compartilhar de forma compulsória esse direito de habitação com ele. Então, o 1415 vem tratando do direito de habitação simultâneo, que é quando é conferido a mais de uma pessoa. Exemplo que eu utilizei com vocês, direito de habitação conferido a mim e ao meu marido. Hipótese, eu venho a me separar dele e eu falo, olha, você não vai mais morar aqui. Ainda que eu não queira, o problema é meu, eu vou amargar, porque obrigatoriamente eu preciso dividir com ele essa habitação. Eu tenho que compartilhar essa moradia com ele, tá? Artigo 1416 vem me trazendo aqui uma ratificação sobre a questão do direito de moradia, do direito de moradia ser lá, né, utilizado de forma análoga ou parecida ao direito de usufruto. Tanto é verdade que o 1416 vem dizendo, são aplicados à habitação no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Isso significa dizer que lá toda a extinção do usufruto vai ser utilizada aqui no direito de habitação também, tá? A nossa aula, então, acaba hoje sobre direito de uso, direito de habitação, e para a próxima vai nos caber falar sobre as concessões especiais de uso e para os fins de moradia, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar de cessão especial de uso e para fins de moradia, tá? Tratado numa legislação extravagante. Até mais, pessoal. Não esqueçam que só temos uma pergunta e que vocês devem responder pra gente, tá bom? Até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula, que todas elas eu entendo e acho que serão presenciais, porque é assim que eu pretendo, é assim que deveria ser. E a gente vai orando para que isso ocorra, tá? Boa noite e continuo à disposição de vocês para perguntas lá na plataforma AVA e também no Classroom. Até mais!